Titanic, um dos maiores filmes da história, vencedor de 11 Oscars e a obra que fez todo mundo chorar na década de 90. Você com certeza já assistiu, mas será que você realmente viu tudo? Desde erros de continuidade, referências históricas escondidas, até a mão do próprio diretor aparecendo onde não deveria. No vídeo de hoje, eu reuni uma lista com mais de 50 detalhes, referências e curiosidades que aparecem no filme do Titanic. Então já deixa o like, se inscreve no canal se você curte vídeos como esse. Bora pro vídeo. Logo no início a gente vê o Brock Lovett mergulhando. O narrador age como se tudo fosse novidade, mas a atitude de Brock e a sua equipe com o navio fantasma mostra que eles já estiveram lá diversas vezes. A rotina acabou tirando o encanto, o que é uma crítica sutil à exploração comercial da tragédia. Quando a câmera passeia pelos destroços, a gente vê pares de sapato lado a lado. Isso é um fato real e macabro. Os ossos se dissolveram com o tempo devido à profundidade e acidez, mas o couro curtido dos sapatos permaneceu, marcando exatamente onde que os corpos repousaram. Logo quando a Rose idosa chega de helicóptero, ela traz um Lulu da Pomerânia. Isso não é aleatório, na vida real, apenas 3 cães sobreviveram ao naufrágio, e 2 deles eram Lulus da Pomerânia, porque os donos conseguiram esconder eles nos botes ou carregando eles no colo. E dá uma olhada aqui nas fotos na mesa de cabeceira da Rose idosa. Elas mostram ela andando de cavalo, como um homem, né, com as pernas abertas, e também voando de avião. Isso prova que ela cumpriu todas as promessas que fez pro Jack, né, de viver uma vida cheia de aventuras e liberdade. A cena onde a Rose idosa começa a contar a história até o final do filme dura cerca de 2 horas e 40 minutos. Esse é exatamente o tempo que o Titanic real levou para afundar depois que bateu no iceberg. James Cameron adora esse tipo de precisão. James Cameron é tão obsessivo com os detalhes que forneceu nomes e histórias reais de passageiros do Titanic para mais de 150 figurantes. Eles recebiam palestras e aulas de como se comportar como pessoas de 1912. Na cena do porto, tudo parece perfeito, certo? Errado. O navio foi construído apenas do lado eastboard, o direito, para economizar, mas em 1912 o Titanic atracou pelo lado de bombordo, esquerdo. Para corrigir isso, James Cameron filmou tudo invertido e depois espelhou a imagem na edição. Se você olhar com atenção, todos os letreiros e roupas tiveram que ser feitos ao contrário, para ficarem certos no filme. O Robert De Niro foi convidado para ser o Capitão Smith, mas teve que recusar por estar com uma infecção gastrointestinal na época. A gente vê um carro aqui que é um Renault sendo içado para o navio. Esse é o mesmo carro onde o Jack e a Rose, vocês estão ligados, né, tio? Acaba suando o vidro mais tarde. Historicamente, esse foi o único automóvel registrado no manifesto de carga do Titanic. E já falando na cena de sexo do carro, a mão da Rose bate no vidro, né, todo empoeirado, e a marca da mão ficou no vidro. James Cameron preservou aquele vidro e diz a lenda que a marca da mão da Kate Winslet ainda estava visível no suporte anos depois. Tudo isso graças a um spray fixador que usavam para manter a continuidade. Quando Jack e Fabrizio correm para o navio, o som ambiente é bem alto, mas se você notar a movimentação, o pier está estranhamente limpo, de som de multidão em alguns cortes, focando só na música, que eu não posso mostrar aqui, infelizmente, por direitos autorais. Agora, olhando as chaminés do navio enquanto ele navega, a quarta chaminé, né, a última lá de trás, solta muito menos fumaça ou quase nenhuma, e isso é historicamente correto. O navio tinha apenas 3 chaminés funcionais conectadas às caldeiras. A quarta era apenas para ventilação e estética, para fazer o navio parecer maior e mais simétrico. James Cameron fez questão de manter esse detalhe. Os fabricantes do carpete do filme foram os mesmos que fizeram o carpete do Titanic real lá em 1912. A produção entrou em contato com a empresa e encomendou o mesmo padrão. A atriz Lindsay Lohan, então uma criança, quase foi escalada para ser a Cora, a menininha que dança com Jack. Cameron desistiu porque achou que o cabelo ruivo dela era muito parecido com o da Rose e ia acabar confundindo o público. Repara no vestido que a Rose usa ao embarcar. Ele tem listras verticais e é bem fechado, lembrando visualmente um uniforme de prisioneiro ou uma gaiola, simbolizando como que ela se sentia presa naquela vida e no noivado com o Cal. Apesar de Jack Dawson ser um personagem fictício, existe um túmulo real chamado J. Dawson, no cemitério das vítimas de Halifax. É de Joseph Dawson, um trabalhador do navio. Depois do filme, o túmulo dele virou um santuário de fãs, mesmo não sendo realmente o Jack Dawson, né? O personagem aí do Leonardo DiCaprio.
Essa frase icônica não estava no roteiro, foi um improviso de Leonardo DiCaprio na hora, incentivado por James Cameron via walkie-talkie, porque as falas originais não estavam encaixando. O Jack conta para Rose que pescava no lago Wissota, em Wisconsin. O problema? Esse é um lago artificial que só foi criado em 1917, 5 anos depois do Titanic afundar. É daí que veio uma teoria que ele seria lá um viajante no tempo, mas não vou comentar sobre isso aqui. Rose mostra quadros de Picasso e Cal comenta que isso não vai dar em nada. É uma ironia dramática, já que Les Demoiselles d'Avignon se tornou uma das obras mais famosas do mundo. Na vida real, o quadro nunca esteve no Titanic, e a família de Picasso até reclamou do uso no filme. James Cameron foi tão chato com os detalhes que até a comida servida no jantar da primeira classe era real. O problema é que as cenas demoravam horas para ser filmada, e os atores tinham que comer caviar e patê, já que estavam quentes e estragando sobre as luzes do estúdio. Várias pessoas passaram mal. Quando a Rose folheia o caderno de desenhos do Jack, ela vê o esboço de uma mulher idosa e de uma prostituta de uma perna só. Jack menciona essa mulher antes, mostrando que os desenhos têm consistência com a história que ele conta. Na icônica cena de "desenhe-me como uma de suas francesas", as mãos que a gente vê desenhando não são do Leonardo DiCaprio, mas sim do próprio diretor James Cameron. Como Cameron é canhoto e Léo é destro, as imagens também foram invertidas na pós-produção. A Rose usa a cor lilás ou lavanda em momentos chave de transição ou decisão, especialmente quando ela decide se entregar ao Jack. A mãe dela detesta a cor, o que reforça ali, a rebeldia dela. E presta atenção no cabelo da Rose ao longo do filme. No começo, ela está num coque apertado e perfeito, simbolizando a repressão dela. E conforme ela vai se apaixonando pelo Jack, ela vai se libertando e o cabelo vai ficando cada vez mais solto e bagunçado, até ficar totalmente solto na cena do desenho e no naufrágio. Numa cena cedo no convés, a Ruth, mãe da Rose, olha para os botes salva-vidas e pergunta se eles estão numerados por classe, reclamando que eles atrapalham a vista. O capitão dá risada e diz que não é. Isso é um prenúncio cruel, já que mais tarde a classe social definiria quem que entraria naqueles botes. Quando Jack e Rose estão na proa voando, Jack canta baixinho a música Come Josephine in My Flying Machine. Mais tarde, quando Rose está flutuando na porta esperando morrer, ela canta essa mesma música para se manter acordada. É a música tema da liberdade deles. Sabendo que teria que ficar nua na frente do Leonardo DiCaprio, a Kate Winslet decidiu quebrar o gelo. Logo de cara, no primeiro dia de filmagem juntos, ela mostrou os peitos para ele, antes mesmo da cena ser gravada. Quando Jack vai desenhar a Rose, ele fala o seguinte: Lana, calma, no sofá. No roteiro, a fala era apenas para ele falar "deite-se no sofá". O Leonardo DiCaprio errou a fala de verdade, nervoso por estar vendo a Kate Winslet pelada. Mas James Cameron achou a falha tão genuína e charmosa que deixou, ficar no corte final do filme. Ao contrário da maioria do elenco, Kate Winslet se recusou a usar uma roupa de mergulho por baixo do vestido nas cenas de água. O resultado? Ela pegou uma pneumonia e quase abandonou a produção do filme. Quando a Rose usa o machado para quebrar as algemas do Jack, a tensão de DiCaprio é real. Kate Winslet realmente balançou aquele machado pesado. Em um dos takes, ela acertou o cenário a centímetros da mão dele. O medo no rosto do Jack não é 100% atuação. Leonardo DiCaprio realmente estava com medo. A cena em que a água invade a grande escadaria e destrói a cúpula de vidro teve que ser gravada em uma única tomada. O cenário foi construído sob tanques hidráulicos e uma vez que a água fosse solta, toda a madeira e o gesso seriam destruídos de verdade. Se por acaso as câmeras falhassem ou os atores errassem, não haveria uma segunda chance. O cenário foi literalmente varrido pela água. Há uma cena rápida de um pai rodando o peão para um menino no convés. Isso é uma recriação exata de uma foto real tirada a bordo do Titanic por um padre que desembarcou na Irlanda antes do naufrágio. O pai dele na vida real, o que tirou a foto, desceu do navio, mas o menino chamado Robert Speeden sobreviveu ao naufrágio, apenas para morrer 3 anos depois atropelado por um carro. Foi um dos primeiros casos registrados de morte por automóvel no estado do Maine. Na cena que a Rose cospe no rosto de Cal, o roteiro original dizia para ela espetá-lo com um grampo de cabelo. A Kate sugeriu o cuspe na hora. A reação de choque de Billy Zane, o ator, é genuína. Ele não sabia que ela faria aquilo. O filme mostra que os vigias perderam, o iceberg de vista porque eles estavam distraindo vendo Jack e a Rose se beijando. Mas o detalhe aqui é a falta de binóculos. No filme e na vida real, eles não tinham a chave do armário onde os binóculos estavam guardados. E o motivo real é o seguinte: o oficial
David Blair foi removido da tripulação no último segundo antes da viagem. Na pressa, ele esqueceu de entregar a chave do armário dos binóculos para o seu substituto, e essa pequena chave, que hoje está no museu, poderia ter salvo o Titanic. O filme sugere que o leme era pequeno demais e um navio difícil de virar. Na verdade, para um navio daquele tamanho, o Titanic era incrivelmente manobrável. Eles avistaram o iceberg a menos de 40 segundos da colisão e quase que conseguiram desviar. O leme tinha 100 toneladas e não era pequeno. Sabe aquelas cenas que Jack e Rose estão correndo pelos corredores inundados com a água na cintura? Na verdade, a água do set batia apenas no joelho, ou até menos. Os atores tiveram que andar agachados para parecer que estavam mais fundos. A frase de Jack sobre a água gelada parecer 1000 facas perfurando o corpo não foi invenção, foi retirada palavra por palavra do depoimento de Charles Lightoller, o oficial mais graduado a sobreviver à tragédia. Apesar de parecerem congelando, a água no tanque gigante onde filmaram o final estava mornos, a 27 graus, tipo uma piscina aquecida, para ninguém ter hipotermia de verdade. O vapor saindo da boca dos atores foi adicionado digitalmente na pós-produção para simular o frio extremo. Enquanto o Titanic afundava, havia outro navio por perto, o SS California, que viu os foguetes de sinalização, mas não entendeu o pedido de socorro e não foi ajudar. O Cameron até filmou cenas mostrando o operador de rádio do California desligando o aparelho e indo dormir, ignorando os avisos do Titanic, mas cortou do filme para focar no drama do Jack e da Rose. Vemos um padeiro bebendo de um cantil enquanto o navio afunda. Esse aí é o Charles Jougin. Na vida real, ele sobreviveu horas na água gelada e acredita-se que a quantidade absurda de álcool que ele tomou ajudou a manter os seus órgãos aquecidos, ou pelo menos o manteve calmo o suficiente para não entrar em choque. A gente vê também um cavaleiro vestido de gala recusando o colete salva-vidas e dizendo: estamos vestidos com o nosso melhor e preparados para afundar como cavalheiros. Esse aí é o Benjamin Guggenheim, um milionário real que de fato disse essa frase e ficou bebendo conhaque e fumando charuto com seu valete enquanto o navio afundava. O padre que aparece rezando o apocalipse enquanto as pessoas caem ao redor dele existiu de verdade. Era o padre Thomas Biles, que recusou 2 lugares no bote salva-vidas para ficar ouvindo confissões e dando a extrema unção aos condenados. Aquela cena triste do casal de idosos abraçado na cama enquanto a água sobe são Isidore e Ida Strauss, donos da loja de departamento Macy's. A mulher se recusa a entrar no bote sem o marido, dizendo: para onde você for, eu vou. Um dos momentos mais famosos e pausados do filme é o homem que cai e bate na hélice do navio enquanto ele empina. O som do bong metálico foi adicionado na pós-produção e virou um detalhe meio cômico em meio à tragédia. No filme, o Titanic levanta a popa a 45 graus antes de quebrar. Estudos modernos mostram que o ângulo foi bem menor, entre 23 e 30 graus. A estrutura não aguentaria inclinar tanto antes de partir ao meio, mas visualmente os 45 graus funcionam muito melhor para o cinema. A cena onde o primeiro oficial Murdoch atira em passageiros e depois acaba, retirando a própria vida, gerou muita polêmica. Na vida real, o Murdoch foi um herói que lançou botes rapidamente e salvou muita vida. A família dele ficou bolada e a Fox teve que ir até a cidade natal dele pedir desculpas e fazer uma doação para a instituição de caridade. A gente vê também o construtor do navio, Thomas Andrews, parado na sala de fumantes olhando para o quadro e ajustando o relógio. Embora poético, testemunhas reais afirmam tê-lo visto jogando cadeiras no mar para ajudar pessoas a flutuarem até o último momento. Ele provavelmente não desistiu tão cedo. E a gente pode falar agora finalmente da porta. Primeiro, é o pedaço de um batente de porta do lounge da primeira classe, e é uma réplica exata de um destroço real recuperado do mar. Segundo, os Mythbusters, os caçadores de mitos, provaram que cabiam os dois sim, mas James Cameron já respondeu sobre isso, falando o seguinte: o roteiro diz que Jack morre, se ele subisse, a porta afundaria. É uma questão de física e drama, não apenas área de superfície. E ela não é realmente uma porta, é a moldura da porta do Titanic. No final, quando a Rose morre, ou dorme, ela volta para o navio. Repare que todos aplaudem na escadaria são, sem exceção,
são pessoas que morreram no naufrágio. Você não vê o Cal, a mãe dela ou a Molly Brown. É o céu das vítimas. Nessa cena final na escadaria, olha aqui pro relógio atrás do Jack. Ele marca exatamente 2h20 da manhã. Essa foi a hora exata que o Titanic desapareceu sob as águas. O astrofísico Neil deGrasse Tyson mandou um e-mail desaforado pro James Cameron, dizendo que na cena em que Rose olha pro céu flutuando na porta, as estrelas estariam na posição errada para aquela data e latitude. James Cameron, sendo um perfeccionista, refez o céu digitalmente pro relançamento em 3D do filme. Um detalhe de lógica que muita gente questiona: como que o Cal conseguiu colocar o colar no bolso do casaco do Jack sem ele perceber? E mais, Jack usa o casaco o tempo todo, depois, e nunca notou um colar de diamantes pesado batendo no bolso? Fica aí o mistério. A grande escadaria do filme foi construída cerca de 30% maior que a original. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia são em média mais altas e mais largas que em 1912. Se fizessem na escala real, os atores pareceriam gigantes no cenário e perderia a grandiosidade. James Cameron não queria que a música com letra no final de jeito nenhum. A música foi gravada em segredo por Celine Dion e apresentada a ele num dia em que ele estava de bom humor. Se não fosse por essa ousadia, não teríamos um dos maiores hits da história. O filme custou mais para ser produzido, foi 200 milhões de dólares, do que o próprio navio do Titanic, que custou para ser construído. Que ajustando, para a inflação da época da produção, o navio teria custado cerca de 150 milhões de dólares. Então sim, para fazer o filme do Titanic foi mais caro do que realmente o navio inteiro do Titanic. Bom, esse foi o vídeo. Caso tenha algum detalhe ou curiosidade que eu deixei de fora, deixa nos comentários, se inscreve no canal, deixa um like e um beijo.